Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e na aula de hoje a gente vai para um assunto, eu digo, mais importante para concurso, para qualquer concurso público, certo? Que são os conectivos lógicos, certo? Esse é o assunto mais importante para quem está fazendo concurso, não tem para onde correr, certo? Paola, o que é que eu faço para aprender? Muita gente diz que eu tenho que decorar. Bom, quanto mais exercício você fizer, menos você vai sofrer com a decoreba, certo? Então faça o máximo de exercícios que você puder, ok? Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei um pouco do que significa cada símbolo, certo? Então na internet você vai encontrar sempre tabelas explicando tudo isso, ok? Então o segredo que eu digo é faça o máximo de questões, para que você não precise apenas decorar o que cada símbolo significa, porque aí você vai se deparar com questões e você precisa praticar o máximo possível. Então eu coloquei aí. O se então, que é o primeiro, é o mais conhecido como Vera Fischer, certo? Então ele só será falso quando existir o Vera Fischer é verdadeiro falso, ok? O que representa a conjunção, que é o i, né? Ele só será verdade quando as duas forem verdade. O ou, né? Que existe dois tipos de ou. O ou, que é o inclusivo, né? E o que é exclusivo. A disjunção exclusiva, que é com um tracinho embaixo do símbolo, né? Do Vzinho. Então, quando é só o ou, ele será verdade se pelo menos um for verdade. E se ele tiver o ou ele pode escrever na questão, mas não ambos. Então, será verdade apenas quando uma delas for verdade. Esse símbolozinho aí, ou tio, né? Que representa a negação. E por último, o se somente se, ele só será verdade quando os dois forem iguais, ok? Então, esses são alguns símbolos os mais usados, certo? Quanto mais questão você fizer, mais a prática vai ficar mais fácil para você não precisar decorar. Vamos lá? Bom, então hoje eu quero fazer com vocês a questão da Fundatec 2018, certo? É uma questão recente. De Santa Catarina para técnico administrativo, certo? São uma das provas mais elaboradas, são aquelas provas para técnico administrativo, da Fundatec, ok? Então, para responder a questão, ele diz, considera a lista de símbolos lógicos abaixo. Então, ele diz o que cada símbolo significa, ok? E através da fórmula, ele quer que você encontre a alternativa correta que satisfaz essa fórmula que ele deu, certo? E agora, através dessa tabela que ele deu, a gente vai, através da fórmula, ver o que encaixa nessas alternativas, ok? Bom, e aí eu coloquei para vocês a tabela que ele deu na questão, ok? A fórmula que ele deu na questão e vou fazer com vocês aqui, ó, através dessa tabela, certo? Já que a gente está estudando, lógico, com a prática, isso fica mais rápido, né? Mais fácil de você praticar. Então, a gente vai preencher essa tabela, certo? Então, vamos lá. Bom, P, eu vou colocar o que tá ali. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, eu vou colocar com vocês sempre o falso, pessoal. Eu vou colocar, ó, a corzinha vermelha, certo? Então, falso, falso. Certo? Então, essa é a tabela que ele deu. Agora, eu vou fazer o não que, certo? Ele pode ser escrito com esse símbolo aqui, ou também ele pode ser escrito com este símbolo aqui, certo? Que é o tio. Então, o não que, ele vai ser o quê? Ele vai negar o que está afirmando em que, certo? Então, o que é que está afirmando em que? Verdade para o primeiro. Então, aqui eu terei falso no primeiro. No segundo, eu tenho um falso, então eu estou negando o falso. Então, ele será verdadeiro. O terceiro é verdade, então eu quero negar a verdade, então ele será falso. E por último, um falso, eu quero negar o falso, verdadeiro, ok? Agora, o que eu quero? Eu quero P, I, não que, certo? Então, o que é que me diz o I quando é verdade? Quando as duas forem verdade, ok? Então, quando as duas forem verdade, eu só tenho, ó, essa opção. Então, aqui é verdadeiro. O restante será falso. Bom, então aqui, ó, PI não que, o não que já está aqui nessa coluna.
O I só será verdade quando as duas forem verdades. Eu só tenho essa situação aqui, certo? Da segunda linha. Agora eu vou negar o P, ok? Porque aqui, ó, para finalizar esse aqui, se então, né? Que é o significado desse símbolo aqui, eu tenho que primeiro fazer o não P, certo? Então, ó, eu vou negar o verdade e verdade na primeira, então será falso e falso na primeira, ok? Então, eu terei falso e falso na segunda. E na terceira e quarta eu vou negar o falso, vou ter verdadeiro e verdadeiro, ok? Agora, ó, eu já tenho P e não que está aqui nessa coluna, e agora eu tenho uma negação do P. Agora eu vou fazer se então. Se então é uma das regras mais conhecidas, que ele só será falso quando eu tiver Vera Fischer, certo? Então, ó, Vera Fischer será falso apenas na segunda linha. Então, eu vou ter falso apenas na segunda linha. E o restante, verdadeiro, verdadeiro. Então, pessoal, essas questões são muito usadas em concursos públicos, certo? Seja ele qual for o concurso, seja ele qual for o nível, certo? Sempre vai cair conectivos lógicos, ok, pessoal? Então, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro é a alternativa B, a alternativa correta, certo, pessoal? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês um pouco com os conectivos lógicos, certo? Eu vou sempre estar postando questões de conectivos lógicos aqui para facilitar vocês no entendimento. E não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Por hoje é só, um grande abraço, até a nossa próxima aula.